Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Olá, professor Carnal. Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes, aqui direto do aeroporto de Viracopos, cheguei de Caxias do Sul, indo para o Rio de Janeiro agora. Mas de novo aí, professor, foi visitar a família outra vez, não? Não, fui trabalhar, fui dar uma palestra para professores em Nova Petrópolis e agora indo para o Rio de Janeiro. Professor, a gente estava falando aqui sobre apropriação da cultura. É muito fácil, né? Porque parece que é o seguinte, toda vez que um grupo hegemônico toma o poder, ele quer tomar também, assim, a maneira que leva as pessoas a elaborarem seus pensamentos, ou seja, a cultura, né? E se apropria... O senhor está ouvindo bem? Sim, estou. Se apropria das artes, se apropria da literatura, né? A Revolução Russa, por exemplo, ela acabou com Mayakovsky, ela transformou... criou o conceito de que arte era só aquilo que retratava a realidade material objetiva. Então, os pintores não podiam compor um quadro completamente desprovido tinha que ser uma fotografia, né? E de preferência de um líder do Partido Comunista. Será que isso acontece também aqui na nossa contemporaneidade hoje? Porque a gente está vendo essa polêmica em torno desses filmes. Isso foi muito comum no tempo dos governos do PT, né? Essa tentativa de se apropriar da cultura. Afinal de contas, é assim mesmo e a gente tem que se acostumar, ou não é assim e nem tem que ser, a gente não tem que se acostumar? Bom, sempre há apropriação de cultura. Durante o Estado Novo, Getúlio encarregou Humberto Mauro de fazer o Descobrimento do Brasil, que ele fez com música de Villa-Lobos, tomando como referência o quadro de Vitor Meirelles, da Primeira Missa no Brasil. Nós tivemos essa apropriação em 1972, nos 150 anos da independência do Brasil, quando foi feito Independência ou Morte, com Tarcísio Meira, Glória Menezes. Todos os regimes democráticos ou ditatoriais, mas especialmente os ditatoriais, têm a tendência a fazer essa reelaboração da memória. A memória é um processo orgânico e faz parte desse processo que a gente publique livros, faça filmes, etc. E com o tempo, isso vai se sedimentando e as pessoas vão reelaborando essa memória. Hoje, por exemplo, não se faria o que se fez em 1972 com Independência ou Morte. Também isso vai acontecer. Quando se faz o filme Lula, Filho do Brasil, ou quando se faz um filme sobre a Lava Jato, você está se apropriando de uma memória, querendo fazer valer uma versão. São filmes de memória, são filmes políticos, e às vezes esse filme de memória é tão talentoso, como foi o caso de Encoraçado Potemkin, do Eisenstein, que ele se torna um filme clássico. Às vezes é tão ruim que ele se torna um filme passageiro, né? Mas também é o tempo que vai dizer isso. Por vezes, a pessoa ideológica, como é o caso da cineasta do nazismo, a Leni, ao fazer o triunfo da vontade sobre Hitler, ela faz um filme tecnicamente muito bom, mas de conteúdo pavoroso. Então, todas essas questões são elaborações de memória. E, naturalmente, houve dos governos anteriores do atual e certamente dos futuros a tentativa de se apropriar dessa memória e produzir a versão palatável. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que vocês estão dizendo. Se a Polícia Federal cedeu material público para fazer valer um filme, isto é improbidade administrativa e deve ser investigado. Isso é outra coisa. Não tem nada a ver com memória, mas com falta de ética no caso da polícia. Professor Carnal, me dá um pouco de aflição, tanto num caso que o senhor citou agora desse filme, quanto do outro, que contava a vida do então presidente Lula, essa apropriação pelo romance de algo que ainda está em andamento e não teve uma conclusão. O senhor sente isso também, não? Eu sinto como historiador, porque para nós, a primeira coisa que tem que acontecer funciona como a igreja com a canonização. Nós temos que esperar morrer todo mundo. Nós temos que esperar os atores envolvidos morrerem. A igreja pede que se passem 50 anos para fazer o processo, né? Isso é muito importante. Mas existe a sociologia do momento contemporâneo, a sociologia atual, que trabalha com coisas que estão acontecendo. Um colega meu, um grande autor na área de ciência política, o Marcos Nobre, fez um livro durante as manifestações de junho de 2013. Era um audiolivro, era um livro virtual, que eu li, muito bom, tentando explicar durante o acontecimento o que estava ocorrendo no Brasil. É uma tentativa boa. Nós, historiadores, preferimos que os nossos objetos estejam mortos. Isso é um procedimento mais histórico. É difícil um historiador fazer, por exemplo, uma história do governo Temer. Mas os sociólogos
arqueólogos e os antropólogos têm menos compromisso com a longa duração e podem se dedicar a coisas mais contemporâneas. Há riscos muito grandes em tudo isso, mas faz parte do processo de elaboração de memória. Eu não gosto, mas eu sou historiador. Pois é, então, olha, é melhor, no tempo da democracia, esse tipo de tentativa de apropriação, né, a gente pode até resolver com discussão no campo ideológico, essa coisa toda. Durante as ditaduras isso é muito mais complicado, né? Porque, assim, é o banimento, é o degredo, né? A gente pode lembrar que mesmo no Brasil, que, sabe, a música dos universitários, Caetano, Gil, não sei o que mais, na década de 70, valia o degredo, né? Valia o exílio. Agora já não vale mais. Mas não significa que a intenção não seja a mesma, né, professor? Métodos diferentes para os mesmos resultados, né? Agora, se antes era o Estado que punia, hoje é o mercado que pune, né? Se antes você era exilado, agora você vai à falência. Mas o mais importante de pensar nessa mudança é que enquanto a MPB brasileira apanhou, enquanto nossos líderes eram presos, mortos, culturais e mandados para o exterior em exílio, a música brasileira, o teatro e a literatura produziram obras-primas notáveis. Agora que a liberdade é quase total, não há nada que se compare àquele momento. É como se a repressão fizesse bem a criação, né? Até porque, legitimamente, o papel da arte é justamente de mudar as estruturas, né? Uhum. A arte engajada na realidade atual não tem valor nenhum, né? Essa arte que seja uma arte de repensar, produzir um estupor, produzir, como a gente diz em filosofia, né? Produzir esse encantamento novo do olhar, que me tire do senso comum, que me tire do fluxo cotidiano. Exatamente esse é o olhar da arte, é o olhar da literatura, é o olhar da poesia. Se a arte deve ou não ser política é um debate grande. Se a poesia, por exemplo, de Mayakovsky, se, por exemplo, a pintura de Kandinsky, para pegar dois russos quase contemporâneos, se o teatro de Brecht, que era engajado, se isso deve ser o objeto da arte, ou se a gente deve fazer aquilo que o Oscar Wilde chama de arte pela arte, lá por lá, típico do fim do século XIX, esse é um debate muito grande, mas a arte deve provocar um espanto do usuário, do consumidor, do leitor, do observador, do crítico, senão ela se torna irrelevante. Professor, torna absolutamente relevante. Você tem alguma coisa para perguntar, Thaís? Eu tenho. Sabe o que eu queria ouvir o professor Karnal? A respeito do assunto sobre o qual a gente estava falando antes, Fábio, dessa história desse movimento da escola sem partido. Isso. A gente estava relatando a decisão de um vereador da Câmara Municipal de São Paulo de partir, entre aspas, inspeções em escolas para descobrir se existem professores, entre aspas, também doutrinando os seus alunos com ideologias mais ligadas à esquerda. E tem um movimento que tem esse nome, não é? Escola Sem Partido, que justamente diz que a aula não deve ter nenhum tipo de ideologia, deve seguir simplesmente um currículo. E aí eu queria muito ouvir a opinião do professor Leandro Karnal, como professor e como historiador, a respeito desse movimento, essa tendência encontra abrigo em parte da sociedade e dessa decisão unilateral de um vereador de sair fiscalizando escolas em São Paulo. Como é que o senhor viu isso, hein, professor? Bem, é um campo vastíssimo, isso daria uma intervenção de um programa inteiro. Eu já me manifestei várias vezes por que e por quais motivos eu sou contrário aos projetos variados de escola sem partido. O primeiro das leis já aprovadas em Alagoas foi derrubado no Supremo pelo ministro Barroso. Eu tive a honra, inclusive, que ele citou um programa que eu fiz de Roda Viva como argumento para derrubar a lei em Alagoas ligada à escola sem partido. Em primeiro lugar, nossa lei de diretrizes e bases, já prevê pluralidade. A nossa Constituição já diz que a pluralidade é a marca da educação. Então, eu não preciso de uma lei nova para fazer pluralidade. Segundo lugar, são todas pessoas de extração conservadora que não toleram um determinado enfoque. Mas vamos mudar um pouco essa visão. Se o vereador eleito pelo DEM, se o vereador do movimento livre fosse inspecionar se os hospitais estão cumprindo normas médicas, se ele entrasse nas UTIs, se ele entrasse nos consultórios médicos para ver se os médicos estão atuando, os médicos o processariam por charlatanismo, por interferência indevida, porque não é médico. Bem, como ele vai avaliar a educação não sendo educador, não sendo formado num curso superior de licenciatura, não tendo estudado,
não sendo um autor referencial no que vem a ser ideologia, não sendo um leitor das obras clássicas que definem ideologia para saber se está ou não sendo feita ideologia. Assim como eu não posso entrar num hospital e dizer que a dosagem do remédio está errado, um leigo, alguém que não tem formação nenhuma na área, não pode dizer que a ideologia é baseada no senso comum. Então, essa é uma questão importante. Já temos leis que garantem a pluralidade. Nós temos uma Constituição, uma LDB já voltadas à pluralidade. Se houver excessos, eles podem ser questionados baseados na lei maior do Brasil e na lei que rege a educação, que é a Constituição da Educação, que é a LDB. Você quer fazer projetos específicos que equiparem criacionismo com Darwin, essa é a famosa falsa equiparação. Eu não posso escutar, por exemplo, o estuprador para ver o outro lado, né? Às vezes a gente faz essa falsa equivalência de argumentos. A escola é plural, e se eu não quero que meu filho escute, por exemplo, sobre Darwin, eu tenho escolas religiosas privadas em que eu posso colocar o meu filho. A escola pública é plural. Eu acho que ela não está sendo. Eu acho que o professor está usando sua posição para pregar um partido. Eu tenho já recursos na LDB. Quem deve verificar isso? Profissionais da área, como médicos, como engenheiros. O problema é que a educação é uma área que todos metem a colher e pouca gente tem formação na área. Isso é muito grave. Eu acho que não tem aqui nenhuma crítica à carreira, aos projetos ou ao conservadorismo do vereador. Um jovem vereador de São Paulo, um rapaz que milita num partido conservador, apesar de ser negro e assumidamente homossexual, o que mostra um campo político novo e até interessante. Porém, eu não posso, Leandro, ir a um hospital. Eu não admitiria na minha sala de aula alguém que não fosse formado na área para ver se existe ou não ideologia. Senão seria igual a qualquer outra pessoa. E, de novo, já temos leis para isso. Isso é a tentativa de protagonismo, uma tentativa de holofotes e é indevida, atrapalha a educação. Precisamos de gente que apoie a educação, não gente que vá supervisionar. Essa vontade de 1984, essa vontade de grande irmão, de Big Brother, de ser teletela, de ter televisão na sala de aula, essa vontade de fazer isso é uma vontade de cunho controlador e totalitário. Professor, eu concordo em tudo que o senhor está falando. Agora, eu sou obrigado aqui a levantar aqui uma outra questão, porque é o seguinte, muitos ouvintes estão escrevendo aqui para a gente enquanto o senhor está falando, e eu discordo radicalmente deles, acho que essa preocupação é um absurdo, mas, de fato, assim, houve episódios recentes em que a atuação de professores fazendo proselitismo ideológico em sala de aula despertou a ira dos pais. Por exemplo, o que aconteceu no Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Então, as pessoas que estão prevenidas contra isso, ou que são mais conservadoras, ou que se opõem enfim, a esse enfoque ideológico que muitas vezes foi assim, o combustível do proselitismo, como é que elas se defendem e defendem os filhos disso? O senhor falou na Lei de Diretriz e Base da Educação. Como é que o pai pode se certificar de que o filho dele não está sendo efetivamente doutrinado por alguém que, se arvorando em educador, está, na verdade, fazendo o papel de doutrinador? Eu acho que esse risco existe, os professores são seres humanos com limites, e um pai é livre para questionar, e um pai é livre para usar os recursos jurídicos. Agora, o Colégio Pedro II é notoriamente liberal. O Colégio Pedro II tem uma tradição liberal. Quando se fez uma nova regra sobre o uniforme, os rapazes decidiram que poderiam ou deveriam ir de saia. Ninguém obrigou ninguém. Eu acho isso, do ponto de vista educacional, interessante. Todos os psicólogos e psiquiatras vão concordar comigo. Um rapaz heterossexual que coloque uma saia não vai se tornar gay porque colocou uma saia. Assim como uma mulher não se torna lésbica por colocar uma calça. A crença de que uma saia vai mudar a orientação sexual de uma pessoa é uma crença histérica e não baseada na pesquisa e em tudo que a gente sabe sobre orientação sexual. Mas um pai pode legitimamente considerar que ele não quer que o filho esteja nesse tipo de escola. E o sistema educacional é plural. Tem escolas de variadas índoles, tem escolas baseadas no conteúdo, tem escolas muito conservadoras, tem escolas liberais. Eu acredito que a famosa doutrinação dos alunos, se ela ocorre, ela tem sido inútil, porque, como eu disse na televisão, ao final do ensino médio,
Os alunos querem comprar um iPhone, eles não querem fazer revolução. Ao final do ensino médio, o projeto deles é um projeto capitalista burguês. Se os professores estão ensinando marxismo, tem sido um fracasso, porque todo mundo casar bem, ter um bom emprego. As pessoas estão dominantemente saindo da escola com a cabeça conservadora, voltada ao consumo e aos valores sociais tradicionais. Então, se isso está ocorrendo, tem sido um fracasso absoluto. E eu suponho que aos 50 anos, um rapaz que tenha usado saia vai se comportar como qualquer outra pessoa e vai lembrar, na minha juventude eu era meio piratão e usei saia. Ou vai abrir. A escola está perdendo o bonde da história, a sala de aula é muito conservadora, as escolas são um espaço conservador, de tal forma que, ao invés de debater esse tipo de questão que leva o aluno a discutir gênero, nós ficamos preocupados que uma saia vai caracterizar uma sexualidade, quando os escoceses a usam há séculos e Jesus mesmo nunca usou uma calça. Então, ficar fixado na ideia do tecido como orientador de sexualidade, eu acho um equívoco do ponto de vista educacional e psicológico. Professor Karnal, muito obrigado mais uma vez. Tá? Muita gente aqui. É um assunto que divide as pessoas. Parece que as pessoas têm medo de discutir certas coisas hoje, sabia? Eu acho boa essa divisão. Eu acho bom que as pessoas se manifestem seu ponto de vista. Isso tudo pode ser feito, a discussão. Isto é saudável. Mas nós precisamos nos informar sobre o que é orientação de gênero, sobre o que é o discurso de gênero, e supor que um discurso ou uma saia não muda a sexualidade de uma pessoa. Não se trata de ideologia de gênero, mas reconhecer que a espécie humana tem milhões de gêneros e que isso depende de uma série de fatores, que meu objetivo é a felicidade e não a identidade simplesmente, e não a conformidade. Eu recomendaria a todos começarem a ver uma coisa que tem quase 40 anos, Pink Floyd, The Wall. É um bom começo para começar a discutir educação. Professor Leandro Karnal, a gente se encontra aqui na sexta-feira. Muito obrigado uma vez mais. Eu é que agradeço, um prazer. Um abraço, professor. Obrigado. Até logo.